Então vamos para mais uma resolução de recomendações do Khan Academia. Essa resolução vai ser sobre unidades adequadas. Então vamos iniciá-la. A resolução é composta de 4 perguntas, sendo que o tempo estimado é de 4 a 6 minutos. Então vamos lá. A neve está se acumulando na frente da casa de Caio. Ele decidiu medir a taxa a que a altura do monte de neve aumenta com o tempo. Qual que seria a unidade adequada para a finalidade de Caio? Nesse caso aqui, ele quer medir a altura de neve aumenta com o tempo. Então ele está verificando a altura em relação ao tempo. Então, nesse caso aqui, a nossa altura da neve, vocês devem entender que a altura da neve ela só vai aumentar com um passar de tempo muito grande. Então, e aí, mesmo passando um tempo muito grande, nós não vamos ter uma diferença na altura da neve tão grande assim. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer com vocês? A altura é uma grandeza, nesse caso de espaço, ela pode ser em centímetros, em metros ou quilômetros, e o nosso tempo ele pode ser em segundos, minutos ou hora. Como ele está fazendo uma relação com a neve, com o tempo de neve caindo sobre o solo, então possivelmente não vai dar para fazer o estudo em segundos ou minutos, porque são intervalos de tempo muito pequenos, não indicam um aumento muito significativo na neve. Então, provavelmente a resposta vai estar entre horas, e da mesma maneira, não deve se nevar tanto assim para ter uma grande quantidade, correto? E aí, observando as nossas alternativas, eu tenho minutos por litro, horas por metro, metros por hora e litros por minuto. Então a nossa alternativa aqui entre o que nós podemos analisar seria exatamente entre metros e horas. Então vamos confirmar. Então a resposta correta. Vamos para a próxima pergunta. Então, Sofia administra um aterro sanitário. Ela decidiu medir a taxa a qual o lixo aumenta de volume, enchendo o aterro, à medida que o número de casas atendidas aumenta. Qual que seria a unidade adequada para a finalidade de Sofia? Então, volume. A grandeza de volume ela possui como medidas centímetros cúbicos, metros cúbicos ou quilômetros cúbicos. Então, isso daqui indica as medidas da grandeza de volume. Então, volume é uma grandeza que trabalha com 3 dimensões. Por isso que nós temos sempre, nesse caso aqui, a potência ao cubo. E no outro caso aqui, ele fala casas atendidas. Então, casas atendidas tem que ser o número, nesse caso, natural, que é o conjunto dos números que nós utilizamos para a contagem. Então, casas, nesse caso, vai ser a quantidade realmente. Então, vai ser 1, 2, 3 e assim por diante. Correto? Então, a nossa pergunta aqui tem como resolução alguma medida envolvendo volume, e a outra medida nada mais é a quantidade de casas. Então, nós já sabemos que vai ter que ser por casas, e aí basta verificar qual alternativa que tem uma medida de volume, correto? Então vamos lá, então nós temos a primeira, metros cúbicos por casa, a segunda, pessoas por centímetros cúbicos não, casa por metros cúbicos também não, e nós temos centímetros cúbicos por pessoa. Então a nossa única alternativa que condiz com a nossa realidade na questão é metros cúbicos por casa.
ou nesse caso por casa, né? Então vamos verificar. Resposta correta. Nossa próxima questão é: Dalia é uma botânica. Ela quer modelar a taxa de crescimento de um pedaço de solo que é coberto por uma determinada planta ao longo do tempo. Qual será a unidade adequada para a finalidade de Dalia? Então ela quer medir a taxa de crescimento de um pedaço de solo que é coberto por uma determinada planta ao longo do tempo. Então essa taxa de crescimento, vocês precisam entender que ela vai cobrir uma área do solo. Então, é uma área do solo. Medida de área. Medida de área é uma medida de duas dimensões. Então, medida de área, ou ela está em centímetros quadrados, metros quadrados ou quilômetros quadrados. E pode ter outras medidas, mas precisam ficar atento que a medida de área ela está sempre elevada ao quadrado. E no outro caso é a questão do tempo, mas o crescimento de uma planta precisa se levar muito tempo. Então uma planta ela não vai se desenvolver em segundos, ela não vai se desenvolver em minutos, então muito menos ela não vai se desenvolver em horas. Então ela vai se desenvolver em dias. E aí nós temos, se é dias, ou vai entrar semanas, ou vai entrar meses, ou nesse caso pode até estar em ano. Correto? Então vamos lá. Então a nossa pergunta, ou ela tem que estar medida, a nossa resposta tem que estar medida em área, nesse caso com alguma medida ao quadrado, e o nosso tempo provavelmente tem que estar de dias em diante, então semana, mês ou ano. E aí nós podemos observar aqui, ó, plantas por centímetros cúbicos. Isso aqui está errado porque centímetros cúbicos indica volume. Centímetros cúbicos em metro quadrado também está errado porque está trabalhando com volume e área. Semanas por planta, aqui está indicando a quantidade de planta, mas aí nós estamos estudando a mesma planta, então não tem quantidades de planta, só tem uma, também está errado. Então nós temos metros quadrados por semana. É uma condição que pode envolver a nossa realidade, que é metros por quadrado por semana. Então indica quantos metros quadrados ela obteve em cada semana. Então vamos verificar nossa resposta. Resposta correta. E aí a nossa última questão. Tina decidiu medir como a quantidade da força em newtons que o concreto pode suportar varia à medida que a área da superfície sobre a qual força é exercida aumenta. Qual é a unidade adequada para a finalidade de Tina? Então nós temos que observar aqui, é a quantidade de força exercida sobre uma área de superfície. Quantidade de força sobre uma área de uma superfície. Então você vai ter a força sobre a área. Lembrando que essa força está em medida de newtons. E aí, novamente, entro falar para vocês. A primeira medida já está correta. Então vai ser newtons. E aí a nossa medida de área. Aí, novamente, a área é uma medida, é uma grandeza de medida ao quadrado. Então é centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados e assim por diante. Mas aí, como é uma construção civil, possivelmente não vai ser quilômetros quadrados, certo? Então nós temos que estar nessa medida de newtons entre metros quadrados ou centímetros quadrados. E aí, analisando as nossas alternativas,
eu não tenho nenhuma medida trabalhando com centímetros ou metros quadrados, mas eu tenho a primeira aqui, ó, que está trabalhando com milímetros quadrados. E milímetros quadrados é uma medida de área. Então, provavelmente a nossa resposta correta seja essa. Então, vamos confirmar. Resposta correta. E aqui nós terminamos a nossa recomendação de unidades adequadas.